Boa noite, igreja. Pode sentar em nome de Jesus. Vamos para a palavra, amém? O Espírito Santo colocou no meu coração uma palavra e eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje ativado, desentulhado, desintoxicado, amém? Quando uma pessoa está intoxicada, o que acontece com o corpo? Corpo intoxicado. Quando uma pessoa está com o corpo intoxicado de açúcar, como é que ela fica? Ela fica sem energia, sem força. Uma pessoa que é viciada em drogas e ela está intoxicada, como é que ela fica? Ela fica sem raciocínio. Ela fica presa naquela condição. E hoje, pela manhã, orando, no meu quarto, o Espírito Santo disse para mim: se nós que somos o canal de Deus estivermos intoxicados com alguma coisa, aquele rio de água viva que tem que fluir de nós, ele não vai fluir. Porque quando eu estou intoxicado, eu só consigo fluir daquilo que está dentro de mim. E quantas vezes a gente vai se intoxicando ao longo do caminho sem perceber? O que intoxica a nossa alma? O que intoxica a nossa mente? Primeira coisa, primeiro tóxico mental e espiritual. Quando você recebe ingratidão de alguém. Você esperava que aquela pessoa que você esteve com ela, que você esteve presente com ela, que você ajudou ela, retribuísse. E ela não retribui. E às vezes ela não só não retribui, mas ela retribui tentando te fazer mal. Ela retribui tentando te prejudicar. Ela retribui ignorando você. Sabe, fingindo que não está vendo. E aí o coração começa a ficar intoxicado, sabe, daquela dor, da ingratidão. Outra coisa que intoxica a nossa alma, intoxica o nosso espírito, é a expectativa frustrada. A palavra de Deus diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então, às vezes, a gente vai ficando intoxicado por causa do adiamento das coisas. A gente espera que algo aconteça num tempo, aquilo não acontece, e sem perceber o nosso coração vai adoecendo e a gente vai ficando intoxicado de desesperança. Por quê? Porque eu estou esperando já há algum tempo por alguma coisa, aquilo ainda não chegou, e sem perceber, eu estou intoxicado de desesperança. O que essa desesperança vai provocar em mim? Falta de fé para aquilo que eu preciso. Falta de fé, falta de exercer a fé, porque Ezequiel 2,12 diz assim: há um provérbio em Israel, prolonga-se o tempo e não se cumpre a profecia. Como que o povo estava vivendo? Existia uma promessa de mudança, mas o tempo se prolongava e aquilo não acontecia. E aí Deus disse que aquele provérbio não seria mais dito, porque ele ia fazer com que a promessa se cumprisse. Então nessa noite nós vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, e o Espírito Santo, ele quer nessa noite desintoxicar nossa mente e o nosso coração de tudo aquilo que está retendo o fluir de Deus na nossa vida. Que está retendo o fluir de Deus através da nossa vida. Queria que você colocasse as mãos ou estendesse as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração nessa noite seja a boa terra. A terra, meu Deus, em que a Tua palavra frutifica. Queremos receber, meu Pai, essa palavra como recebemos a primeira palavra quando conhecemos ao Senhor. Queremos segurar ela no nosso coração, queremos repeti-la durante a semana, meu Pai, para que ela se cumpra na nossa vida. Que o Teu Espírito, então, abra o nosso entendimento nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém?
Gênesis capítulo 26. Aqui está falando de Isaac na terra dos filisteus. Versículo 1 diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira que aconteceu nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Olha só, a primeira coisa que Deus fala conosco através dessa palavra. Veio a fome, não veio? Veio a falta de algo, a necessidade de alguma coisa. É nesse momento que Isaac pensa em descer ao Egito. E é no momento da fome, da necessidade, da falta, da carência, que o nosso coração ele é tentado a descer, ele é tentado a buscar, ele é tentado a ir em lugares que Deus ele não quer. O que a carência faz? Faz a pessoa buscar amor em alguém que não tem amor para dar. Porque quem não serve ao Senhor e conhece ao Senhor, a pessoa às vezes ela vai deixando a confiança, ela vai deixando a confiança que Deus está cuidando dela e começa a buscar amor em lugar que não tem amor. O que Sansão fez? Ele colocou a cabeça no colo de Dalila. Dalila não tinha para dar o que Sansão queria, mas a ausência de alguém fez ele buscar nela. Então a fome, a necessidade, a falta de algo nos sugere buscar em lugares que Deus ele não quer que a gente busque. Às vezes Deus quer que a gente se mantenha naquela empresa, naquele lugar. Está difícil as coisas lá, o relacionamento lá está difícil, mas Deus ele quer que a gente permaneça lá. E aí a gente sai sem a direção de Deus. E aí a gente começa a enfrentar problemas. Às vezes você está vivendo uma situação que não está fácil, mas não é porque não está fácil que Deus não está. Aqui Deus falou para ele: você vai ficar no lugar em que a fome está. E aí olha só o que diz aqui no 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Olha para mim, as nossas decisões e as nossas escolhas erradas vêm nos momentos da necessidade, nos momentos da falta, nos momentos em que a gente acha que precisa fazer alguma coisa, quando na realidade a gente precisa buscar de Deus uma direção. Aqui Deus apareceu para falar. Deus sempre aparece para falar com a gente. Se a gente buscar a direção, Ele vai aparecer, Ele vai usar uma pessoa, mas Ele não vai deixar você sem direção. Só que atenta nisso. A fome, a necessidade, a falta são os momentos da nossa vida que nos levam a buscar coisas, tentar resolver da nossa maneira. E aqui quando Isaac pensa em ir, Deus aparece para ele e diz: não desça. Hoje, Deus ele vai falar para você assim: seu Charles, não vai. Seu Charles, vai. Tati, fica. Tati, vai. Porque Deus ele nos dá direção. Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, eu devo fazer sociedade com essa pessoa? Senhor, eu devo ir? Eu devo ficar? Quando a gente busca essa direção de Deus, a gente começa a falhar menos. Então, não é porque ficou difícil a sua vida, uma situação, que Deus quer que você saia disso. Porque é nesse lugar difícil que Deus muitas vezes vai fazer um milagre. Foi o que aconteceu com Isaac. Olha o que diz aqui: habita nessa terra, mas a terra não estava com fome, não estava com falta, não estava com escassez, não estava com necessidade. Você vê que o nosso Deus não é um Deus que manda a gente fugir do lugar difícil. Não é um Deus que manda a gente sair daquilo que está difícil. Mas aqui ele manda Isaac permanecer. E olha o que ele fala: multiplicarei no 4 a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei
todas essas terras. Olha para mim, o momento da fome é o momento que Deus aparece para fazer promessa para a gente. O momento da necessidade é o momento que Ele aparece para te prometer o que você não tem, o que você não pode, porque é Ele que vai te dar. Então, no momento da fome, Ele aparece para Isaac e faz uma promessa. Todas as vezes que a gente está vivendo um momento de escassez, nesse momento, Deus quer te fazer uma promessa, Lu. Deus quer fazer uma promessa, Nath. Deus, Ele quer falar para você sobre aquilo que Ele tem, não sobre aquilo que a gente está vendo, vivendo. Aí olha o que diz aqui, ó. No versículo 6, Isaac, pois, ficou em Gerar. O que ele fez? Ele obedeceu. E obediência gera bênção. Desobediência gera sofrimento. E muitas vezes a gente desobedece, não é porque a gente quer desobedecer, mas é porque a gente não ouviu a instrução. Então a gente faz. Mas se a gente parar antes e não se mover até Deus instruir, a gente comete menos erros. E aí, olha só, presta atenção, porque tem duas coisas aqui. Isaac teve que superar duas coisas para então viver as promessas de Deus. Por isso que eu comecei falando aqui sobre superação. Aqui, ó, no versículo 15, diz assim, versículo 15, e por isso lhe entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Aí Abimeleque falou para Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, porque os filisteus os haviam entulhado. Aí, olha que interessante, no versículo 20, diz assim, os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque. A palavra Ezeque significa intimidação. Aquele poço representava a intimidação que o inimigo queria trazer para Isaac. O que o diabo faz no momento da fome, da escassez, da falta, no momento em que a gente está vivendo em uma circunstância em que a gente está vulnerável? Ele tenta intimidar você. E quando ele intimida a gente, o que a gente faz? A gente recua. Qual que era o propósito aqui dos inimigos de Isaac? Fazer ele recuar. Todas as vezes que você se sente intimidado pela situação, você vai vivendo tanta coisa, você vai sendo colocado em tantas circunstâncias que você fica intimidado. E o que uma pessoa intimidada faz? Quando você está com medo, você sente que você está num lugar, você está com medo, o que você faz? A gente automaticamente, a gente diminui, a gente recua. Então, o que aquele poço que ele desentulhou significava? Ele superou a intimidação. Levanta a sua mão direita. Deus, Ele quer nessa noite que você supere toda a intimidação, tudo aquilo que o diabo, toda a situação que ele criar para intimidar você, para fazer você recuar, você supera nessa noite em nome de Jesus. Aquele poço significava intimidação. O que Isaac fez? Ele desentulhou o poço. Ele superou a intimidação que tentaram trazer para ele. Quando a gente supera a intimidação, quando a gente vai se sentindo intimidado por algo e a gente supera, a gente avança. Superar significa ultrapassar alguma coisa. Se eu não supero, eu não ultrapasso. Se eu não supero, eu me mantenho preso. Lá no lugar que eu perdi alguma coisa, lá no lugar que eu fui traído, lá no lugar que eu fui abandonado, não importa se isso aconteceu quando eu tinha 7, 10, 15, eu me mantenho emocionalmente e espiritualmente preso naquele lugar. Como é que eu sei que eu não superei? Como é que eu sei que eu estou vivendo coisas antigas e eu não superei? Os sentimentos que dominam a minha vida, o meu pensamento,
o meu dia a dia determinam o que eu superei e o que eu não superei. Aqui, Isaac superou a intimidação. E a intimidação do diabo vem por meio de quê? Resistência e pressão. Sabe como é que o diabo intimida a gente? Trazendo resistência. Você vai lutando por alguma coisa, e parece que tem uma barreira, não passa daquilo. Você se sente resistido. Você já viu quando alguém decide resistir a pessoa? E aí a pessoa pode fazer tudo certinho e aquela pessoa fica implicando, resistindo. A maneira que o diabo tem de trazer intimidação para nós é trazendo resistência, opressão. Você começa a sentir uma pressão na sua mente, você não dorme. Você começa a ficar pensando repetidamente, você acorda toda hora e você percebe que está debaixo de uma pressão. Então, superar a intimidação é sair desse lugar de pressão e não recuar. Todas as vezes que a gente para alguma coisa na nossa vida por causa da pressão que a gente viveu, a gente volta para o ponto zero de novo. Às vezes a gente já está no ponto 50, falta só mais 50%. Aí a pressão da dificuldade faz a gente recuar. Aí você volta, tudo aquilo que você já tinha caminhado. Essa noite o Espírito Santo, ele quer que você supere a intimidação, a pressão e a resistência que você tem vivido. Porque se Deus falou algo com você, isso vai se cumprir. O apóstolo Paulo disse assim, há uma porta grande aberta, mas há muitos adversários. Não existe conto de fadas na nossa caminhada com Deus. É uma guerra. E se a gente recuar, o que acontece? O diabo vai tomando mais ainda o terreno. Quem está entendendo? Outra coisa muito forte, no versículo 21 diz assim, então cavaram outro poço, e também por esse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitina. Você sabe o que significa Sitina? Obstáculo. Esses poços aqui na palavra de Deus não está aqui por acaso. Primeiro ele superou a intimidação, depois ele superou os obstáculos. Então, a gente vive pressão, intimidação e depois ainda vem o obstáculo. Agora, muita gente para na intimidação. Outros vão parar onde? No obstáculo. Só que o que Isaac faz? Ele desentulha o poço, ele vai lá e desentulha. O que é desentulhar o poço espiritualmente? Se nós somos rios de água viva, se Deus chama a gente de um rio, o que é desentulhar um poço? É fazer o que eu comecei orando hoje. É olhar para dentro de você hoje e pensar o que está entulhado no meu coração. Às vezes a gente vai se enchendo de entulho. Sem perceber, a gente está cheio de entulho emocional. E esses entulhos fazem os nossos poços ficarem como? Entulhados. Tem uma palavra aqui agora que é muito forte. Depois da intimidação, depois do obstáculo, olha o que vem. No 22, partindo dali, cavou ainda outro poço e chamou-lhe Reobote, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Você sabe o que significa a palavra Reobote? Alargamento. Depois da pressão, da intimidação e do obstáculo veio o quê? O crescimento, o alargamento. Então, depois da pressão, depois da intimidação, depois do obstáculo, o que vem? Alargamento. Mas é só quem supera a intimidação, é só quem supera o obstáculo que vai viver o terceiro poço, que é o do alargamento. Levanta sua mão direita, porque você não vai parar na intimidação, você não vai parar no obstáculo, e Deus vai alargar os seus caminhos. Aleluia! Essa palavra aqui, quando ele diz, porque agora prosperaremos, ele está mostrando para a gente que existe um processo para que as coisas na nossa vida comecem a prosperar. Então,
O Espírito Santo hoje, ele quer tirar todo o entulho do nosso coração, todo o entulho da nossa mente. O Espírito Santo quer que hoje você saia daqui. Sabe quando você faz uma ultrapassagem no trânsito? Quando você ultrapassa, Deus, ele quer que você ultrapasse esse momento de intimidação, ultrapasse esse momento de obstáculo, para que nós venhamos viver esse momento de alargamento de Deus. Então, quando a gente entende que tem obstáculo, quando a gente entende que tem resistência, quando a gente entende que tem pressão, a gente não fica surpreso com a resistência. A gente não fica surpreso com o obstáculo. A gente não fica achando, Deus não está comigo, não, muito pelo contrário. Por Deus estar na nossa vida, Ele vai permitir que os nossos poços por um tempo sejam entulhados. Porque a glória dEle está nisso, amém? Então, Deus, Ele quer hoje que a gente saia daqui vestidos com uma roupa nova. Que roupa é essa? É a roupa daquilo que Deus já declarou para a sua vida. Não da roupa do que você viveu lá atrás, não da roupa do que deu errado lá atrás, mas daquilo que Ele já determinou. A palavra dele diz que Ele criou todas as coisas com um fim determinado. A gente só funciona fazendo aquilo para o qual Deus nos designou. Se você pegar uma chave de fenda para tentar bater um prego, não vai funcionar, porque quem faz isso é um martelo. E se eu sou martelo, eu não funciono como chave de fenda. Se eu sou chave de fenda, eu não funciono como martelo. Eu vou funcionar naquilo que Deus designou para a minha vida. E aí, como é que eu sei? Como é que eu sei que eu estou naquilo que Deus designou para a minha vida? Você vai viver obstáculo para chegar. Você vai viver resistência para chegar. Você vai viver pressão para chegar. As coisas não vão acontecer de forma fácil. Porque é nesse processo de resistência, de intimidação, de pressão, que Deus vai nos forjando. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, então, em nome de Jesus. Porque eu creio que essa noite o Espírito Santo vai desentulhar o nosso coração, a nossa mente, e nós vamos ultrapassar o período da intimidação, da resistência, do obstáculo, e vamos chegar no alargamento, amém? Deus vai alargar suas fronteiras, Deus, Ele quer alargar a sua vida. Receba isso no seu coração, fala aí onde você está, essa palavra é para mim, essa palavra é para mim. Feche os seus olhos.